Oi, gente, tudo bem? A gente vai começar aqui mais um podcast no Estúdio Gartner. Eu sou a Luíse e hoje a gente tá aqui com duas convidadas novas, né, aqui no estúdio. E podem se apresentar para o público? Bom, meu nome é Clara, eu tenho 17 anos. Eu tô atualmente no terceiro ano do ensino médio. Eu acho que é isso. Se apresenta, Bruna. Meu nome é Bruna, também tenho 17 anos, estou no terceiro ano do ensino médio e sou professora de dança. E agradeço muito o convite. Exatamente. Foi muito legal trazer vocês aqui, porque a gente, nós três, né, nós quatro, na verdade, né, a Bia que tá ali atrás da câmera, a gente estuda no mesmo colégio, na Sim. mesma sala, e a gente se conhece, né, pelo menos eu conheço a Clara desde o primeiro ano. É verdade? E a Bruna a gente conheceu ano passado, e é muito legal a gente ver que a gente tá criando laço fora da escola. Sim, cara, totalmente. Tipo, eu sinto que ano passado a gente se aproximou muito, principalmente nós duas, porque a gente estudava juntas já no primeiro ano, mas a gente mal conversava. E eu acho que eu comentei isso com você, que eu falei assim, nossa, que eu não falava com você porque você, tipo, era mais quietinha, assim, mais na sua. Sim. E eu pensei assim, será que eu falo ou não? E daí eu lembro no segundo ano que eu tava falando assim, não, eu quero convidar a Clara parece ser legal. E daí, realmente, muito legal, assim, a gente olha para as pessoas e a gente vê, assim, será que essa pessoa é legal? Será que essa pessoa não é? E quando a gente se aproxima, a gente vê que essa pessoa é legal e a gente acaba criando um laço muito maior do que só na escola. Nossa, tipo, total. Eu e a Bruna, a gente se conhece há muitos anos. Só que a gente só foi começar a se falar, tipo, em 2023, mas a gente se conhece desde Me quando? arrependi, tá? Até hoje de ter começado. Desde quando que a gente se conhece? Desde o sexto ano no Fundamental. Aí, Sério? tipo, só no nono ano que a gente começou a se falar, assim. Aham. Mas, enfim, é muito isso de impressões. Eu fiz teatro com a Bruna também, Uhum. mas a gente mal se falava. Ela nem lembra que eu tava na turma de teatro dela. É verdade. Isso é interessante, porque a gente fazia teatro junta. Aí depois, só quando a gente começou... A gente fazia teatro junta no quinto ano, no Fundamental. Aí no primeiro ano do ensino médio, ou no nono ano ali, eu falei pra ela, eu também fazia teatro. Ela assim, você fazia? E, tipo, ela não lembrava de mim na turma dela. E eu fiquei, tipo, um ano fazendo teatro. Foi bem isso. Aí, Ela tipo, não lembrava de mim. eu fui ver um vídeo de uma apresentação, eu vi uma loirinha, assim, baixinha. Eu fiquei, gente, é a Bruna, é isso? E eu tive Juro. que falar pra ela, não, eu juro, eu estava lá. Eu participei também da Meu peça. E o que vocês acham, assim, que a gente tá agora no terceiro ano, né, no Aham. último ano, o que vocês acham, assim, que vai ser nossa vida no ano que vem, por exemplo? Que a gente já não vai estar mais na escola, a gente não vai ter mais a mesma rotina que é acordar, tomar café, se arrumar e ir pra escola. A gente não vai ter mais isso. O que vocês acham disso? Cara, eu acho que é um negócio assim. Sempre que eu penso, parece que eu tô pensando assim numa realidade alternativa. Porque, cara, a gente passou a nossa vida inteira só conhecendo isso. Você passa, tipo, 17 anos, 17, 18 anos da sua vida, e isso é tudo que você conhece, isso é tudo que você sabe. Você passa a sua vida inteira tendo metade do turno do seu dia na escola. E, tipo, é que nem até as meninas da nossa sala falaram numa apresentação que elas fizeram. Quem é a gente sem uniforme? A gente vai descobrir isso só ano que vem, porque Nossa, a gente total. não sabe. Faculdade é, tipo, mais liberdade, assim. Tu também tá numa turma, se tu vai escolher um curso que tu gosta, cara, tu vai estar numa turma que provavelmente a galera, ele gosta das mesmas coisas que tu, só que às vezes de um jeito diferente, sabe? Então, é complicado. E tu vai estar numa sala com adultos também, não é mais uma sala de Sim. adolescentes ou crianças. É um negócio muito de você descobrir quem é você fora da escola. da skin estudante. Exatamente. Tipo, vocês se imaginam fazendo o que ano que vem? Assim, de faculdade ou de profissão? Bom, eu quero muito seguir na música, né? Que é uma coisa que eu gosto muito, assim. E eu gosto muito de... Enfim, eu toco vários instrumentos. E eu pretendo fazer licenciatura em música pra ser professora mesmo. Então, essa é a minha meta, assim, tentar. Imagina um dia eu estar numa faculdade, alguma coisa assim, daí eu escutar assim, a professora Clara de música. Ah, Clara! Eu estudei com ela! Eu conheço essa aí. Bem chatinha ela. Né? Cara, só tá me atacando. Nossa, não. Eu pensei isso da Bruna também, mas na parte da dança, assim mesmo. Tipo, de eu, sei lá, ver você dançando em algum lugar e falar assim, eu estudei com ela. Né, eu acho muito legal isso. E sobre a nossa vida escolar, assim, o ambiente na escola. O que vocês acham, assim, da dinâmica que a gente tem na escola? Certo. Bom, assim, no fundamental, eu sempre fui uma criança que eu estudava, assim, integral. Eu sempre estudei de manhã, de tarde, assim, desde os meus 3 anos de idade. Eu sempre fui pra escola. Aí, quando entrou no ensino médio, eu tive meio que um bate, assim, porque...
Cara, não sei, eu não me acostumei. Eu tive muita ansiedade, assim, do primeiro ano do ensino médio, porque era uma escola nova. E eu e a Bruna, a gente estudou quase todo o fundamental, assim, na mesma escola. Então, foi bem difícil fazer essa troca. Por mais que tivessem pessoas da outra escola, nessa nova, né? É um negócio completamente diferente. Exatamente, é completamente diferente. Então, vem mais responsabilidades, tu começa a se cobrar mais. Tipo, no primeiro ano, cara, eu já entrei pensando o que eu ia fazer na minha vida, entendeu? Hoje é uma coisa completamente diferente. Mas é muito isso. Muda muito esse ambiente, tu começa a ser tratado, ser cobrado como adulto, mas as pessoas te tratam como criança, assim, uma coisa meio contraditória, meio esquisita. Sim. Cara, a dinâmica no ensino médio é completamente diferente da dinâmica do ensino fundamental. Quando você passa de um para outro, você percebe o quanto a coisa tá ficando séria. Sim. E só tende a piorar, assim. Sim. Tanto pela questão da parte das nossas obrigações mesmo, quanto a parte social. Porque o ensino médio é muito difícil na parte social, gente. Você fazer amigos que realmente vão ficar com você os 3 anos é muito difícil. Cara, muda muito. Porque... Vai mudando as pessoas com quem tu vai andando, Exatamente. sabe? Você Se tem que adaptando. lidar com a superficialidade das amizades, você tem que lidar com a questão de você, às vezes, estar saindo de uma escola onde você conhecia todo mundo há, tipo, 7 anos, que nem a gente, que a gente conhecia a galera há 8 anos, e depois a gente entrou num colégio que a gente não conhecia ninguém. Daí é muito assustador, meu Deus. Não, eu imagino assim, porque, que nem vocês falam, né, que a gente vive sempre numa bolha só, tipo, num colégio Sim. só. E daí a gente tem o nosso ciclo ali, a gente tem uma rotina que fica ali, e daí quando a gente vai pra outro colégio, a gente tem que começar tudo de novo. Totalmente. E daí você vê, assim, gente nova, professor novo, tudo novo. E pra fazer amizades também. E eu acho que essa parte da amizade, né, que nem a Bruna falou assim, que é muito difícil fazer amizade num outro colégio, assim, de conhecer outras pessoas, especialmente no ensino médio. Porque no ensino fundamental todo, você já aprendeu, tipo, como que é a vida, Sim. assim, com as pessoas. Tipo, quem é tóxico, quem não é. Quem quer ser seu amigo, quem não quer. E, inclusive, a Bia vai saber disso muito bem, que, assim, a gente já sabe quem é falso, quem não é. Sim. E daí, quando você tá no ensino médio, você já tem um olho mais aberto. Exatamente. E assim, cara, crianças também são mais sinceras, né? Tipo, cara, você chega pra brincar com alguém e pergunta, quer ser meu amigo? Não, a pessoa sai, entendeu? Sim. Mas, tipo, às vezes no ensino médio tu se junta com uma pessoa que vocês não são nada a ver, mas só pra não ficar sozinho mesmo, sabe? Então é muito... Que é o que acontece com a maioria. Sim. Exatamente. E daí, assim, no primeiro ano até agora, a gente saiu muito de grupinhos que a gente tinha e que hoje a gente não faz mais parte. Por quê? Porque ou outras pessoas desse grupo já seguiram outro rumo, outra coisa, assim, e a gente não se juntou mais, assim, a gente não se conectou mais, assim, já não serve mais. E daí, já saiu desse meio. E também eu acho que eu percebo que quando a gente tá no ensino médio, a gente já fica mais maduro pra isso. Tipo, pra se relacionar com as pessoas. Pra falar assim, Sim. não, se essa pessoa não quer falar comigo, então eu não vou mais falar com ela. Exatamente. E pra entender também que quando, por exemplo, às vezes tu precisa falar com alguém pra fazer um trabalho em grupo, sabe? Tipo, tu é obrigado a falar Sim. com essa pessoa. Então é muito isso. É realmente uma preparação. Porque quando você tá no ensino fundamental, você vai lá e fala com a pessoa assim, é meu amigo. Ou assim, não, vamos ser amigo, assim, essas coisas. E você fica muito chateado quando essa pessoa ela para de falar com você, ou quando ela foi tóxica com você, ou foi falsa. E daí você se sente mal. Mas só que quando você tá no ensino médio, você percebe, se essa pessoa tá sendo falsa comigo, se essa pessoa não quer ficar comigo, ela que segue a vida dela e eu sigo a minha. Cara, Nossa, é muito isso. É uma quando diferença muito grande da quando- sua reação em ambos os cenários, Sim. assim. Às vezes pode ser a mesma situação, só que você tá lidando diferente. Sim. Isso é bem bom, na verdade. Eu acho isso legal, porque eu lembro que eu passei por isso no ensino fundamental, assim, de amizades que eu me arrependo. E... Nem me fala. A Bruna mesmo tem uma lista. Nossa Senhora. E daí, eu não sei se vocês lembram no teatro. Não, essa terça, né, que a gente teve no teatro. E que a Rose tava falando que eu tava irritada com alguém e tal. E daí, assim, nossa, a Luísa tá muito brava hoje. E daí, realmente, porque eu me lembrei de uma pessoa no ensino fundamental que ela não tinha sido uma pessoa legal comigo, nem com a Bia também. E, assim, foi... Vocês foi fizeram o difícil. fundamental junto? Eu e ela, a gente estuda desde o 8º. Ai, que legal. É tipo a gente, Bruna.
Quase a gente. Quase. Só por uns aninhos aí. E daí, essa pessoa, toda vez que eu cito essa pessoa, eu fico com muita raiva dessa pessoa. Então, se eu encontrasse com ela hoje, eu seria muito diferente da Luísa que eu era no ensino fundamental. Nossa, assim. Então, muito difícil. E eu acho que a gente também pensa que, quando a gente tá no último ano do ensino médio, a gente também pensa assim, nossa, o que será que a eu do passado ia pensar da eu de hoje? Totalmente. Porque, tipo, a eu do passado, sei lá, vou dar um exemplo. A eu do passado não estudava, ou a eu do passado não ligava pro futuro, ou não sabia o que ia ser. E hoje essa eu já sabe, hoje essa eu já faz essas coisas. Hoje essa eu já é um exemplo. Hoje essa eu já tem um futuro, já que já sabe o que é. Então você olha, daí ou você faz uma prova, um trabalho, alguma coisa assim, e você consegue, você sente aquele aquecer do peito, assim, que pensa assim, nossa, a eu do passado ia ficar tão orgulhosa de mim agora. Eu adoro essa ideia de você não fazer as coisas pra deixar os outros orgulhosos, mas sim a pessoa que você era quando você era mais novo. Sim, totalmente. Faça as coisas só querendo deixar a Bruninha pequenininha feliz, entendeu? Se ela tá feliz, eu também tô. Então, vamos falar um pouco, então, da Bruna. Vamos falar um pouco da Bruna. Bora, Bruna. A Bruna, você disse que era professora de dança. Como é que é ser professora dar aula pra... Não sei, tu dá aula pra crianças? Eu dou aula pra criança e adolescente. Como é que é dar aula pra criança e adolescente? Um inferno. De dança. Ai, gente. Tô brincando. É um misto de emoções, assim. Sempre um negócio... É que não tem uma coisa que defina. Você sempre vai aprendendo coisas novas e é muito sazonal, assim. Tá sempre mudando. É um trabalho, assim, em que nada é definitivo. É realmente muito legal. Mas a melhor parte, realmente, é a oportunidade de plantar a sementinha ali do amor pela dança, ou só do amor, inclusive, nas crianças e nos adolescentes. Porque é muito gratificante poder fazer alguma coisa impactante na vida da geração que tá por vir, né? Por exemplo, quando eu dou aula para crianças de 7, 8, 10, 6 anos, cara, elas poderiam estar ali na tela do celular e eu tô conseguindo tirar elas ali pra, sabe? Pra realmente elas fazerem algo que elas gostam, que elas amam. É muito gratificante. Você dança desde quantos anos? 5 anos. Olha, nossa. Por isso que quando a gente vê ela dançando, assim, a gente vê, nossa, ela já dança bastante tempo. Ela entende dança. Entende. Eu respiro dança desde os 5 anos. Sim. Não faço mais nada além disso. Eu, antes do meu 9º ano, eu podia dizer que eu era uma pessoa que sabia dançar. Assim, nossa, eu tenho vamos dizer, um gingado, assim, que eu sei. E daí, depois do 9º ano que eu parei de dançar, porque eu fiquei muito atolada nos estudos, e daí eu parei, assim, e daí hoje em dia eu só me considero uma pessoa assim, eu gosto de dançar, porque saber eu não sei mais, eu não sou mais a pessoa que eu era antes. Não, dançar é questão de paixão. Se você gosta do que você tá fazendo, é o que eu sempre falo. Cara, se você gosta de dançar, você vai ser um ótimo bailarino. O bailarino, ele só é bom quando ele gosta de dançar. Se ele não gosta, a coisa não vai pra frente. A arte, né, num geral, exige paixão. A arte, num geral, assim, se você gosta, é porque não é fácil. Vamos deixar aqui bem claro. Não é fácil você trabalhar com qualquer tipo de arte. Só que, mesmo não sendo nada fácil, se você ama muito, e tem que ser um pouquinho louco, tem que ter uma dosezinha ali de loucura pra você gostar muito, a coisa vai pra frente. Porque exige uma grande dose de esforço e dedicação ali. Só que tudo vale a pena, porque assim, como eu disse, né? Dar aula pra crianças e adolescentes faz com que eu consiga levar um pouquinho de amor pra vida delas. E a gente sabe o quão importante é o acolhimento, o carinho nessa fase da vida em que elas ainda estão crescendo, que elas estão descobrindo as coisas, explorando o mundo. Então, quando eu, às vezes pode estar no dia mais estressante do mundo. Aí elas vêm com aqueles bracinhos pequenininhos assim, Bruna, vem me dar um abraço, cara. Ai, meu Deus do céu. Eu fico assim, mano, não tenho problemas. Se eu tinha, não tenho mais. Eu não tinha mais. Eu acho que esse é o maior carinho, assim, que eu acho que todo professor vai ter de, assim, o professor tá cansado, tá estressado. E daí vai um aluno, uma criança, e fala, professora, e vai lá e abraça. Sim. E daí você pensa assim, nossa, é esse lugar que eu queria estar. Sim. No final do dia, eles que fazem tudo valer a pena, né? É um espaço de acolhimento, né? Sim. Ó, essa frase que a Bruna falou lá no início, assim, que eu achei super poético, dá pra todo mundo, quando for ver isso, vai cortar essa parte, vai editar, vai falar, sabe aquelas edições que a gente vê no podcast? Os cortes. Os cortes. O que a Bruna falou foi maravilhoso, eu adorei. Achei bem impactante. Qual frase? Que você falou que
quando você vai ensinar para as crianças, você quer mudar a vida delas, e isso é muito impactante. Isso. Agora vamos para Clara. Ai, que vergonha. Vamos falar um pouco da sua trajetória de música, assim. Quanto que tu começou a tocar? Assim, eu comecei a tocar com... É porque, vamos ser sinceras, eu comecei a tocar um instrumento específico quando eu tinha uns 12 anos. Mas antes, eu acho que eu comecei com 7 até os 10 ou 9, eu fazia aula de musicalização. Que é basicamente, né, porque não sabe, uma introdução ali à música. Você aprende ritmos, você aprende um pouquinho de cada instrumento. É basicamente pra apresentar a área da música pra criança, o que é bem interessante, inclusive. Se você tiver filho, coloque seu filho. Então, assim, mas eu já tinha muito interesse pela música, tanto que, né, como a Bruna falou... Como a Bruna falou? Não, pera. Bom, eu fazia balé também, vou ser sincera. Eu fazia balé, só que eu não me interessei muito pela dança. Eu até expliquei pra Bruna uma vez que, tipo, que eu me interessava mais por aulas de balé, enfim. Era mais correr pela sala e o alongamento, não era bem a gostava da dança. folia. Exatamente. Mas por música sempre foi uma coisa que eu me interessei. Então, ali, com uns 10, 11 anos, eu ganhei um violão. Só que eu não dava muita bola, pra ser sincera. Eu não tinha um professor realmente pra me ensinar. Mas com 12 eu pensei assim, não, agora eu vou aprender. Então, eu aprendi sozinha, eu fiquei estudando violão ali uns aninhos. Até os 14, eu acho. E daí, com 14, eu pensei assim, cara, eu tenho que fazer uma outra coisa também. Aí eu pensei, vou tocar guitarra. Aí eu tinha um dinheirinho guardado ali, eu comprei uma guitarra. E daí, comecei a tocar. E, cara, fui me apaixonando, assim. Conforme, cara, tu entra num instrumento, tu quer tocar tudo. Tu não consegue parar. Então, eu fui tocando. Aí, comecei a aprender baixo, agora tô aprendendo bateria. Aí, eu vou um pouquinho no teclado, às vezes. Então, assim, eu vou me aventurando. Eu acho muito bonito violão, quem toca violão. Eu acho muito legal. E eu queria aprender violão, só que eu tenho um problema. Eu não tenho coordenação motora no dedo. A Bia já tentou me ensinar e eu não tenho coordenação motora no dedo. Eu não consigo mexer com o dedo assim e ir trocando na... Cara, vou te falar que é muito prática. No início, eu era uma judiação. Eu achava que eu tocava bem, tocava horrível. Mas assim, é muita prática mesmo. Só que como a Bruna falou, cara... Tu não vai conseguir continuar naquilo se não é algo que tu ama, que tu realmente gosta. Tipo, eu passei muito tempo da pandemia querendo aprender justamente porque eu amava aquilo que eu tava fazendo, sabe? Eu queria realmente fazer aquilo. Então, é exatamente isso. Mas, tipo, nos outros nichos da música, assim, além do instrumento, assim, você pensa em compor ou cantar também? Então, vamos lá. O meu sonho mesmo, era eu fazer minha própria música. Porque, tipo... Enfim, estou estudando composição agora também. Tô querendo, né? Mas, assim, eu entendo que é um sonho meio longe. Apesar que é difícil, as artes no geral, é difícil tu se manter fazendo a tua arte, porque nem sempre a tua arte é comercial. A gente até falou isso na aula hoje. Mas, enfim, eu acho que eu vou querer um emprego primeiro fixo, algo que realmente me sustente. E depois eu vou tentar seguir esse sonho. Eu vou começar a tentar já seguir esse sonho, mas... Eu acho sua voz linda. Eu acho obrigada. que daria certo. Ai, mas ela tem uma dedicação linda. Meu Deus, a Clara, às vezes ela é um pouco modesta. Só que assim, o amor dela por música, meu Deus do céu. Às vezes, tipo, ela chega lá na minha casa, a primeira coisa que ela faz quando ela entra no meu quarto, às vezes ela não precisa nem me dar oi, tipo, oi, Bruna, tudo bem? Ela pega o meu violão, ela senta na minha cama e ela começa a tocar. É verdade. E assim, quando ela começa a tocar, ela fica 5 horas seguidas, sem problema nenhum tocando, só ali focadíssima. E daí você fala com ela... E ela tá, assim, num outro mundo, tá num transe, assim, entra num outro negócio, numa outra realidade. Mas é muito bonito ver. Porque, assim, quando uma pessoa tem muita paixão por aquilo que ela tá fazendo, cara, eu fico ali olhando ela tocar por muito tempo e, assim, é apaixonante de ver. Porque é muito legal ver as pessoas realmente fazendo algo que elas gostam, né? Tipo, quando a gente tá conversando, assim, quando a gente tá conversando sobre alguma coisa que a gente gosta com alguém e a gente começa a falar com paixão, assim, com animação, com vontade, e daí a pessoa que tá te ouvindo, ela fica prestando atenção, porque ela vê assim, você gosta disso, essa pessoa gosta. Exatamente. E é muito legal. É muito legal mesmo. Cara, eu gosto muito de ver a Bruna se apresentando também. Eu não falei isso, mas eu realmente gosto. Eu já fui em várias apresentações, minha família já foi em várias apresentações da Bruna. Que, né? Que inclusive é a Bruna, faz né? toda a diferença. Apoiem seus artistas conhecidos, tá? Mas Eles assim, adoram. A Bruna falou a questão de, tipo, gostar de assistir, mas eu acho que muitas pessoas vendo, assim... Por exemplo, eu vendo uma apresentação da Bruna. Cara, eu não faço a mínima ideia do que a Bruna faz ensaiando. Entendeu? Eu acho que, às vezes, a gente acha que uma pessoa nasce sabendo. Tipo, cara... Ser sincera, gente, a Bruna nasceu dançando. Era feto e tava girando já ali, entendeu? Então, assim...
Às vezes Girando tu não, que meu eixo não é muito bom. Às vezes tu não sabe como que a pessoa chegou onde ela tá, sabe? Toda a prática que ela teve que ter, toda a dedicação pra estar onde ela tá. Eu É por acho... isso que é tão importante quando você realmente prestigia esses momentos em que ele se propõe a estar na frente de muitas pessoas mostrando aquilo. Cara, a gente treina 6 meses por 3 minutos. E Meu Deus. o fato das pessoas que eu amo irem lá e, tipo, e se interessarem por aquilo que eu passei 6 meses dando muito suor. E, tipo, dei meu joelho, dei minhas costas, dei o meu sangue, dei o meu suor. Exatamente. É muito... É coisa assim, E, cara, surreal. por mais que a gente pratique, sempre dá um nervoso. Sempre, sempre, sempre. Eu fui tocar a primeira vez, assim, pra alguém, pro público, ano passado. Assim, eu demorei muito. Eu tinha vergonha até de tocar pra minha família. Eu tinha vergonha de tocar sem fone. Eu tinha muita vergonha. E daí, cara, é uma coisa que eu nunca vou perder, por mais que eu me acostume. Eu sei que eu nunca vou perder. Mas, assim, é algo que a gente tem que se acostumar. E muitas vezes, eu tô olhando a Bruna, cara, eu não faço a mínima ideia que ela tá, sei lá, tendo uma crise de ansiedade, assim, por estar apresentando. É uma coisa que realmente nunca vai sair da gente. Acho que é uma coisa Mas é aquela intrínseca. coisa, né? Se o momento que você parar de ter frio na barriga por conta disso é um momento que, assim, talvez seja a hora Você de parar. tá apático em relação àquilo. Talvez É, seja a hora de você parar de fazer isso. No mundo quando eu me descobri, assim, realmente que eu gostava de arte, assim, do mundo da arte, eu parei pra pensar, na verdade, faz uns meses, assim, faz um tempo atrás. Agora, né? Que eu sempre, desde pequena, bem antes de eu aprender a escrever, porque, assim, vamos revelar uma coisa aqui, que eu não sei se vocês sabem, mas eu já vou deixar claro aqui. Que eu vou fazer 19 anos, né, esse ano. E eu repeti de ano no terceiro, porque eu não sabia ler e eu não sabia escrever. E minha mãe me explicou que era porque, assim, porque não me alfabetizaram direito e tal. E bem antes de eu aprender a escrever, porque eu não sabia escrever, eu gostava de fazer histórias. E eu falava pros meus pais e meus pais escreviam pra mim, porque eu não sabia escrever. Só que eu tinha uma imaginação muito fértil. E daí eu gostava muito de escrever, assim, de fazer. Eu tenho, acho que a minha mãe guardou ainda os livrinhos que eu tenho. E daí eu percebi assim, nossa, quando eu comecei a estudar inglês no 7º ano, eu acho. Não, 6º. É, 6º. E eu percebi que eu queria entrar pro caminho da dublagem. Porque eu pensei assim, dublagem tem alguma coisa a ver com língua. Alguma coisa assim tem a ver. Mas aí eu fui percebendo assim que não, tu não precisa saber falar outra língua pra poder dublar. Mas é legal tu saber, assim, mas não necessariamente. É só um negócio que acrescenta ali, não é uma necessidade. Sim. E daí eu percebi assim, nossa, eu acho que a minha arte tem a ver com língua, tem a ver com escrita, tem a ver com isso. E daí eu percebi assim, eu quero fazer letras em inglês, porque eu me apaixonei pelo inglês. E daí eu pensei assim, eu acho que nesse mundo eu posso entrar pra tradução, por exemplo, traduzir filmes, por exemplo. E seguir nisso também. E eu acho que a escrita, eu não sei se eu daria numa profissão, alguma coisa, mas acho que seria um hobby que eu ia adorar muito ver. Sei lá, assim, a gente tem um sonho de ver uma coisa nossa exposta. Tipo, sei lá, assim, um livro meu numa livraria. Sim, nossa, por sua essência, né? Tipo, Sim. algo nosso que a gente fez. Imagina assim, Sim. imagina um álbum seu, numa Sim. loja de música. Cara, por mais que eu goste de performar outros artistas, cara, sonho, entendeu? É um eu ter sonho. uma música minha, entendeu? Imagina, sei lá, a Bruna dançando, vamos dar um exemplo, assim, a Bruna dançando na Broadway. Imagina o cartaz da Bruna Me na jogou lá Broadway. pra cima. Eu joguei, porque eu acho que você tem esse potencial. Você tem esse potencial. Eu já falei isso pra ela. Você tem esse potencial. Imagina a Bruna dançando na Broadway. Imagina um dia desses, Exatamente. uma coisa dessa. Imagina a Clara tocando num show, alguma coisa assim. E daí você se imagina, assim lá no futuro. Cara, Então, eu muito acho legal. que é muito intrínseco do ser humano mesmo, a gente querer fazer alguma coisa pra gente não passar despercebido na vida, mano. E eu acho que isso é muito, muito mais forte ainda quando você é adolescente. Cara, nossa, eu vou morrer e ninguém vai lembrar de mim, eu não vou ter feito nada de marcante, assim, que ninguém vai lembrar de alguma coisa que eu fiz. E momento meio nerd, assim, né? Mas até o Shakespeare falou assim, nothing is so common as the wish to be remarkable, né? Nada é tão comum quanto o desejo de você ser marcante. Cara, eu acho que é uma das coisas que a arte mais te proporciona, assim, é você deixar um pedacinho do seu legado no mundo para as outras pessoas que vão vir. Sim. Porque a arte, não importa o quantas pessoas façam, pra todo mundo vai ser diferente. Todo mundo vai ser único naquilo que faz.
E também a arte, ela tem... A gente fala que tem as línguas da arte, né? Que tem várias. Sim, as linguagens. E cada uma interpreta de um jeito. Tipo, vamos falar, sei lá, de uma música. Daí eu vejo essa música, eu escuto ou eu leio ela e eu interpreto ela de uma forma. Assim, essa música traz um sentimento pra mim de uma forma. Mas aí se a Clara ver essa música, ela vai sentir um sentimento de outro Sim, jeito. A sim. Bruna também. Totalmente. Então, cada coisa que você faz, você vai passar uma imagem diferente para as pessoas através da arte de uma forma diferente. E eu acho que seria muito gratificante, assim, pra mim mesmo, poder levar, assim, ou as palavras ou as coisas que eu falo para as pessoas, assim, sei lá, a minha voz seja uma coisa que leve uma mensagem para as pessoas de alguma forma. Ou a minha escrita também, assim, as coisas que eu escrevo. Porque fica ali marcado, as pessoas Sim, elas causa vão, impacto, né? Sim. Elas vão saber que aquilo dali é teu e aquilo dali sempre vai ser teu, não importa quantos anos passem. E que nem eu falei lá no início, assim, que você faz, assim, que você pensa, o seu eu do passado ia ficar tão orgulhoso de você agora. Eu imagina a minha mini eu vendo se um dia eu tivesse publicado um livro. Ou a minha eu vendo que eu tô agora aqui num podcast. Sim. Assim, olha só, olha que loucura. Eu já ia falar, porque assim, não precisa nem do livro. O livro também, ela ia ficar muito... Mas só de te ver agora, meu Deus do céu, Meu eu estaria Deus. chorando de orgulho. Estaria. Amiga, você é maravilhosa. Ai, obrigada. Sério mesmo. E eu imagino muito isso, porque eu tenho, assim, muita... Não sei dizer assim se é... Eu posso dizer ansiedade ou insegurança, assim, os dois. Mas... Pré-requisito de ser adolescente, gente. É requisitos de adolescente. Ansiedade generalizada. E eu nunca fui muito segura comigo, assim, tipo, assim... Que, por exemplo, no dia que a gente estava fazendo as nossas votações pro mais da sala pro nosso anuário. E que a sala votou assim, não, a mais nerd da turma. Daí eu ganhei a mais nerd da turma. E na recuperação da Alessandra, eu fiquei muito magoada quando eu fui ver, assim, tipo, que eu não alcancei, assim, uma boa nota ali no momento. Amiga, eu. E daí, assim, amiga, eu fiquei muito triste. A Bruna também ficou bem Eu fiquei triste. assim, eu pensei assim, quando eu olhei a nota, eu pensei, eu comecei a chorar ali na sala, ainda depois que o Rômulo foi passar a atividade lá pra gente também depois. Sim, meu Deus, os traumas tudo num dia só. Um dia só, vários traumas. E eu fiquei pensando assim, essa foi a pessoa que eles votaram pra ser a nerd da sala? Ficou na minha cabeça, assim. A gente coloca uma pressão desnecessária às vezes, né? E daí, tipo, eu penso nisso, assim, falo pra mim mesma, assim, para de se cobrar tanto, porque, assim, as pessoas falam que você é incrível, as pessoas falam que você é boa, mas na minha cabeça não entra que eu sou uma pessoa Cara, boa. é porque a gente é muito levado a acreditar, e agora, um pouquinho... A gente é muito levado a acreditar que aquilo que tá na prova é que vai definir todo o nosso valor como estudante. Porque só a nossa nota importa. Eu vou até adicionar que parece que todo o seu valor como pessoa, quando você é adolescente, depende das suas notas na escola. E a nota, ela é só uma consequência de muitas circunstâncias. Se tu tivesse me perguntado qualquer coisa naquela hora da prova, eu ia saber. Eu sei o conteúdo de cor e salteado. Na hora da prova, eu fiquei muito nervosa. E eu errei 3 questões. Já desceu minha nota ali pra um negócio que eu não gostei, e eu fiquei muito nervosa na hora. Mas daí eu pensei, cara... Tu sabe, e tu sabe que tu sabe. Então não fica nervosa. O meu irmão, ele sempre falou, quando eu falava assim pra ele, Teco, tirei 6 na prova, assim. Dele, tu sabe o conteúdo? Tu estudou? Aí eu falava, sim. Dele, então é isso que importa. Assim, então é isso. Tipo, é muito mais o só se conhecimento, você... né, que tu leva pra você Exatamente. do que Aquilo uma que tu nota agregou, no papel. aquilo que agregou no teu conhecimento, aquilo, se tu foi atrás, se tu buscou, se tu tentou, e se tu sabe que se você tentasse de novo aquela prova sem estar tão nervosa, você iria conseguir um resultado um pouco melhor? É isso que importa, assim. Eu parei de me importar muito com esse tipo de coisa quando eu sei que eu fiz o melhor naquele momento. O que eu podia ter feito, eu fiz. Eu fiquei melhor ontem, depois, quando eu cheguei em casa, antes de eu ter minha aula, que agora eu estudo francês, né, esse ano. Ai, que legal. Que chique. Massa, que chique. Apaixonante. E daí, eu ainda estudo inglês, né? Mas daí eu comecei estudo com francês e é a mesma professora. E daí, eu lembrei do que ela falou pra mim, umas semanas antes, assim, que eu tava
desesperada por causa das notas das provas e tal, e também do vestibular e tudo. E daí ela falou assim pra mim: você não estuda pra uma prova pra você passar, você estuda até você passar. Nossa, Tipo, sim. você, Sim. assim, uma prova, assim, você não estuda a prova pra passar, você estuda até passar. E daí, então, você pode fazer essa prova uma vez, 2 vezes, 3, 4, não importa. Você vai fazer até você passar. Então, e daí, então, isso resume que, assim, você, não é que você se sente, às vezes você pensa assim, você é burro. Ou Você é burro. Você é burro. ou assim, ou você não conseguiu, ou, meu Sim. Deus. Cara, mas às vezes não. é isso que parece. Às vezes parece que a prova tá te olhando de volta e tá te falando assim, cara, você é Burro. muito burro, hein? Você Meu Deus. Meu Deus do céu. Mas é porque é todo um contexto, né? Eu acho que esse contexto de você colocar vários adolescentes dentro de uma sala de aula naquela pressão de, tipo, eu preciso... Aquele ar-condicionado assim. Aquela construção do banheiro tec, meu Deus. Aquele negócio, meu Deus. Aí fica com aquela prova te olhando de volta assim, você precisa tirar 8, hein? Você precisa tirar 8 pra tirar. Meu Deus. Cara, é muito estressante e é muito nervosismo. E por mais que você saiba tudo, que nem é a maioria das vezes, assim, por mais que você tenha estudado muito, o fator nervosismo acaba te deixando pra trás. Ou às vezes, tipo, você acha que você tá tranquilo. Por exemplo, na primeira prova que teve da Alessandra, eu pensei assim, nossa, tô super tranquila, tá muito fácil essa prova. Depois a Alexandra vai ver o podcast e vai falar, falaram meu nome! Processo. Processo. Assim, nada, professora, eu te amo, inclusive se você ver agora. A gente É verdade, a gente Te ama adoro. ele. Nada contra a senhora, eu já falei, mas tudo contra a sua matéria. Desculpa pelo B, prof. Eu juro que eu estudei. E daí, e na prova dela eu fiquei tipo assim, nossa, tá super fácil, eu acho que eu vou tirar um B, vou tirar um A. Uhum. Eu tava bem tranquila. Daí eu fui olhar minha nota. Cara, eu acho que é pior quando isso acontece. Porque uma coisa é tu saber que tu vai fracassar, tu já se prepara. Por isso que eu já espero pior. Eu já fico assim, não, zerei. A gente sempre fala, zerei. Eu fui lá e tirei um. Meu Deus Ah, do céu. eu tirei B. Mas por uma questão, cara. Eu tirei B por uma questão. Meu Ai, Deus. cara. E daí eu penso assim, olha a decepção assim que tu vê quando você acha que vai tirar um A, um B e você vai lá, você tira um C. E daí eu pensei assim, tá vendo? É por isso que eu sempre penso que eu vou tirar C. Porque se eu penso que eu vou tirar um A, eu vou lá e vejo, vem a pior um decepção C. do mundo. Se você pensa que vai tirar um C e tira um A, É, muito Agora, melhor. se você pensar em tirar um A e tirar um C. Meu Deus. Porque você aí pensa cada assim, um escolhe suas batalhas. É. porque você pensa assim, olha, você pensa lá no alto, assim, que você tá lá no alto, e daí, se te jogam, você vai sentir o impacto. Agora, se você tá aqui embaixo e te jogam pra cima, já é uma sensação diferente. Querido, quando você tá no Exatamente. fim do buraco, não tem mais como pra baixo. Não assim, tem mais. E daí, então é sobre isso, assim, você não tem que... eu aprendi, tento colocar isso na minha cabeça, e eu acho que pra todo mundo, assim, pra todo o jovem, assim, que tá agora, ou tá no ensino médio, ou tá estudando, assim, qualquer lugar, qualquer coisa que seja, que nem a Bruna falou, a prova não te define como pessoa, não define a sua inteligência. Porque você pode não ser inteligente. Você pode, vou falar outra palavra, ser... não, eu esqueci a Você palavra. não pode não ser aquela pessoa que, tipo, tem muita facilidade com tudo. É assim, tipo, você não é bom, assim, entre aspas, nessa matéria, mas você é bom em outras. Então, assim, Exatamente. É muito entender, tipo, no que tu é bom, não por que eu fracassei nisso, sabe? Sim. É muito isso E mesmo. também é uma questão muito de prioridade. Não tô falando que não é pra gente dar prioridade pra todas as matérias da escola. Eu sou contra esse discurso de tipo, eu nunca vou mais usar isso aqui na minha vida, então eu não vou nem aprender e tal, porque tem muitas coisas que você vai usar sim. Às vezes não é nem a matéria em si, mas a maneira que você chegou e as coisas que você teve que fazer pra conseguir. Cara, nem Só que transformar, pra não te interromper, mas tipo, nem transformar conhecimento em ferramenta, mas ser realmente, gente, repertório, né? Vamos mas lá, você ser uma saber as pessoa coisas, que realmente tem aquela dedicação, né? Estimular. Mas o às cérebro. vezes, por exemplo, você tá se esforçando muito numa matéria, só que passou, você não foi tão bem, assim. Cara, a Clara vai fazer música. Uhum. Ela tem que ficar achando que a vida dela acabou, que ela tem que se jogar de um precipício porque ela não entendeu Bhaskara? não. Vamos lá. Vamos lá, né? Ela tentou, ela se esforçou, estudou, ela sabe alguma coisa ou outra, ela não tá saindo completamente zerada. Só que, cara, ela não precisa ficar, fui lá e tirou um B na prova. Não vou me jogar de um precipício, entendeu? Não vou. Porque aquilo dali não me define, não é o que eu quero fazer, entendeu? A gente tem que ter muito essa noção de princípios. Eu tento, eu dou o meu melhor. Só que assim,
pô, não tive ali meu Não resultado, o deu. melhor resultado. Não vou definir minha vida daquilo, entendeu? Sim. Não vou querer, sei lá. Tipo, não define o tipo de pessoa que eu sou porque, assim, não, você é o péssimo aluno porque você só tira nota baixa, não sei o quê. Não, mas não é porque você tira nota baixa que você é um péssimo aluno. Talvez você aprenda de um jeito diferente ou talvez o seu nível, o seu conhecimento esteja voltado para outra coisa. Você pode se descobrir um gênio em outra coisa, não nisso aqui. Exatamente. Então, A Exatamente. inteligência, ela é muito estereotipada só para aquelas pessoas que têm a inteligência escolar, que sabe Lógica. matemática É. e química e física. Cara, tem tantas... E às vezes as pessoas que têm essas outras inteligências, elas não reconhecem que são geniais em, tipo, artes, comunicações e etc. Porque elas cresceram achando que elas só são inteligentes se elas souberem aquelas coisas aquelas fórmulas de física. Sim. Entendeu? Isso me Sim. estressa. Cara, por isso que quando falaram que eu era nerd, gente, eu não estudo nada fora da escola, vamos lá. O que eu estudo é, tipo, música. Isso eu confesso que eu estudo. Abro o livro lá e estudo. Agora, tipo, matéria da escola, eu não estudo nada. O que eu gosto de falar é que, assim, eu sou acostumada com prova. Prova eu sei que eu me dou bem porque eu tenho os meus macetes de prova, entendeu? Mas, assim, cara, todo final de prova eu tô lá vendo. Tipo, eu acho uma questão muito difícil, por exemplo. Eu falo assim, tá, essa daqui eu tenho certeza que eu acertei. Vale a pena o esforço de eu ficar quebrando a cabeça pra tentar resolver isso aqui? Aí, né, eu faço o peso ali, enfim. Mas é basicamente isso. Por isso que eu discordei, cara. Porque assim, por mais que eu goste de estudar, eu realmente gosto. Eu não sou uma pessoa que eu pego um negócio, eu fico meia hora não, né? Vamos lá, nerd estuda mais. Mas, tipo, eu não fico Ela é nerd de 4 música. horas. Entende? Exatamente. São áreas diferentes. E não é porque, por causa disso, que eu sou menos do que outras pessoas Menos que, inteligente cara... numa pessoa que é. gosta de matemática. Exatamente. tipo, o que define na cabeça de você, assim, quando pensa nerd? Não um nerd, assim, de dizer assim, um nerd de Star Wars que sabe tudo, assim, tal. Mas, tipo, um nerd de escola. O que define na cabeça de vocês? O que é um Inclusive, nerd? esses dias foi o May the 4th be with you. Eu e a Clara, o que é? O quê? Porque o dia 4 de maio é o dia de Star Wars. Viu, ó, nerd? Entendeu? Deixa eu pensar. O que define... Cara, Porque teve a votação lá do mais nerd da escola. E daí eu Sim. acabei de falar assim, tá, como que cara, a turma eu me definiu? definiria um nerd, especificamente na escola, é uma pessoa que tá, tipo, constantemente envolvida com coisas acadêmicas. Tipo, até fora da escola. Isso, pelo menos, foi a minha visão pra votar em você, por exemplo, entendeu? Uhum. Eu acredito que seja isso na minha visão. Pra ti, Nerd, Bruna. o estereótipo, geralmente, é pessoas que estudam muito. É. Mas eu acho que se a gente for tirar um pouquinho dessa caixinha de matéria e tal, eu acho que é uma pessoa que ela se dedica muito àquilo que ela quer adquirir conhecimento. Então, por exemplo, tem o nerd de música, tem o nerd de filmes, o nerd de sei lá o que, e por aí vai. Eu Sim. acho que é isso. E daí, voltando assim pro assunto que a gente tava falando, assim, de o tipo de inteligência que geralmente a escola, né? A escola, ela é programada para poder dar para você as provas e as coisas e tal, para você poder passar. Porque você pensa, você não passa se você não tira nota tal. Sim. E voltando nisso, eu lembro que eu tava assistindo uma série e eu lembro que nessa série, o professor, né, ele falou assim, que teve um novo recorde numa prova e tal. E daí tava lá o grupo de amigos, assim, doido pra saber quem é que conseguiu o recorde. E daí ninguém esperava que fosse um tal amigo lá deles lá. E o amigo tava brisando, fazendo uma coisa assim, bem doida. Assim, tu olha assim pra esse amigo e fala assim, como que ele conseguiu nota máxima nisso? E nem ele acreditou, ele falou, eu tirei nota máxima nisso. E daí, você tirou. E daí começaram a fazer vários testes de inteligência com ele, tipo, mostraram uma fórmula matemática pra ele, mostraram xadrez, ou jogos, assim, inteligentes, assim, tal. E ele não conseguia fazer nada disso. E daí, no final, ele ficou assim, tá, como que eu tirei nota máxima nessa prova? E daí, no final, eles viram qual que era o tipo de inteligência dele. Ele era especializado, assim, em como se fosse método de investigação, assim, de detetive, que você vai olhando as coisas assim, esse copo aqui tá quebrado. Tipo, dedução? É dedução. Isso, dedução. E daí ele era inteligente nisso, e ele não sabia que era inteligente nessa coisa, assim. E daí, e você vê, uma pessoa que ninguém sabia, que ninguém tava, tipo, ligado, assim, não, ele não é o mais inteligente. E ele vai lá e descobre uma coisa inteligente, que nem eu falei. E tem muita desvalorização dessa pessoa. Por exemplo, se uma pessoa dessa
pega uma situação em que alguém fala que ela não entende nada da escola, então ela é burra e não vai ser nada na vida dela. Cara, a desmotivação dessa pessoa pra procurar outra coisa que ela seja boa, vai lá pra baixo, né? Tipo, ela se resume àquilo. Ela começa a achar que ela é só aquilo e deu. Sendo que as pessoas, elas são muito mais. E elas têm uma dificuldade muito grande de entender isso por conta dessa coisa, dessa cultura que a gente deixou crescer, de que você só é inteligente se você souber as coisas Dessa caixinha, né? Sim. E além disso, aí, falando assim, em séries, em filmes, quais são, assim, as coisas que vocês mais gostam, assim, no mundo do cinema? Tipo, quais são os tipos de filmes, séries que vocês gostam de assistir? Eu gosto muito disso, gente, eu adoro falar disso. Bom, assim, eu vejo... Eu sou meio nichada pra séries, sinceramente. Mas, tipo, pra filme, ultimamente, eu tô gostando bastante de ficção científica. Assisti uma série aí, Pluribus, assista na Apple TV, é muito boa. Deu dando propaganda de graça, né? Não assista, não tô brincando. Mas, assim, eu tô gostando ultimamente muito de ficção científica, porque eu tô gostando de assuntos de física teórica, não matemática, tá bom? Mas, enfim, eu tô gostando ultimamente bastante de ficção científica, assim. A ficção científica, legal. Às vezes a gente fica lá no final da aula de robótica com o Charles, a gente fica brisando sobre física quântica, assim. Aí daí o Charles, sei lá o que, daí a gente, professor, mas como? Como que isso é possível? E tu, Bruna? De filme... Eu vou muito pro lado da... Eu vou em 880. Ou eu tô assistindo alguma coisa de ficção científica, um suspense psicológico, um terror, adoro. Eu sou muito eclética pra filme, né? Eu assisto de tudo. Ou eu assisto um romancezinho bonitinho, adolescente. Também gosto dessas coisas. Esses tempos a gente assistiu, a Clara foi junto comigo, Devoradores de Estrelas no cinema. Nossa, assim, meu pai tava falando desse filme. Cara, Meu Deus, muito bom, muito bom. muito A gente bom. chorou, a gente riu. A gente chorou, a gente riu, eu fiquei perplexa, eu fiquei chocada. Eu chorei de rir, chorei de tristeza. Muito bom, assistam. Muito bom. Fazia tempo que eu não assistia um filme assim que dá pra ver que teve uma paixão naquilo, sabe? Tipo, eles realmente fizeram do jeito que eles queriam, tendo a essência que eles queriam, sabe? É muito isso. Vocês já assistiram Perdido em Marte? Putz, Não, não. ainda Perdido não. em Marte, não. Eu Queria adoro muito. esse filme. É do mesmo autor, se eu não me engano, de Devoradores de Estrela. Eu não Eu acho sei, que eu é. acho que É. Mas Mas deve ser bom. eu adoro esse filme. Assim, já o nome já falou com o texto, assim, que eu não vou dar spoiler nenhum, né? Mas vou só falar por cima. Que é um astronauta, né, que tava com a equipe dele lá. E eu acho que era uma tempestade de asteroides ou alguma coisa assim. E daí cai uma pedra nele e daí a equipe precisa voltar pra nave e eles pensam, ele morreu. Só que daí eles voltam, e não tem contato nenhum com ele, só que ele ficou vivo. Ou seja, ele tem que tentar sobreviver em Marte até conseguir voltar. Não é Nossa. parecido com o que acontece em Interestelar, que acham que o cara morreu e daí eles têm que ir no planeta pra confirmar se ele tá vivo ou se ele tá morto. Não, Mas eles não. eles não acham que ele morreu, não lembro. Eu acho que não. Acho que eles têm certeza que estão vivos, só que eles só podem salvar um... Ai, eu adoro Interestelar, Cara, uma só que coisa esqueci que eu acho muito interessante em filmes de ficção científica é como às vezes eles usam o científico e o absurdo pra, tipo, falar uma mensagem muito humana. Tipo, Interestelar tem Interestelar, muito a isso. mensagem é sobre amor, literalmente. E o filme é um dos filmes mais certeiros na questão física que E existe. científica, assim. exatamente. Cara, se eu não me engano, o negócio do buraco negro lá, de Interestelar, foi, tipo, uma das simulações mais certeiras e precisas de buracos negros. E, tipo, é um filme extremamente humano, se tu para pra pegar a essência do filme. A mesma coisa Devoradores de Estrela, não vou dar spoiler. Mas é muito humano a mensagem também. Por mais que tenha esse lado, esse viés científico e esse viés de ficção, de física, até Star Wars também tem isso. Cara, a mensagem no fim é sempre muito humana. O Eles ser humano brincam sempre com a única gosta coisa disso, que né? a ciência ainda não conseguiu É explicar. tipo o Wall-E também. O Wall-E é uma ficção científica. Eu exatamente, acho lindo o Wall-E. exatamente. É uma mensagem sobre essência humana também, sabe? Eu acho muito interessante. Por mais que ele seja um robozinho. Por mais que, e eu acho legal que a gente pega compaixão por filmes quando a gente vê, assim, quando é um objeto, algum robô, Sim. ou algum animal, e a gente se conecta mais com ele. Não sei Do por que quê. um humano, né? Eu não sei, Tem a em explicação Devoradores de disso também. Estrelas, o segundo protagonista é um alien, tipo. Ele é um alien, ele parece uma pedra, assim. Ele parece uma pedrinha. rochosão. E ele sai rolando, assim, ele é meio rochosinho, o nome dele é Rocky. E ele só tem 3 dedinhos, assim, dele fica amazing. É muito bonitinho. Por E que a será gente que a gente fica assim? Pois é, cara, é uma questão interessante, eu não faço a mínima ideia. É porque Mas a gente se conecta mesmo. Sim, a tem gente toda não- uma questão de um estudo por trás do desenho de personagens pra que eles fiquem mais agradáveis
empáticos pro olhar humano, né? Nossa, tá aí a resposta para os milhares de crushes esquisitos que eu tenho com animações. Desenho animado. Por que a gente tem um crush nisso? Assim, Sim. gente, eu tenho um crush num dragão, eu tenho um crush num leão, eu tenho um crush... Vários! Quando Por se quê? trata de desenhos animados que são caricaturas humanas, é por causa da simetria, porque os seres humanos geralmente se sentem atraídos por figuras mais simétricas. E quando é com desenhinhos, eu já fiz uma oficina de desenho e o cara explicou que todos esses personagens, eles são pensados, tipo, os olhos grandes, ou as bochechas fofinhas, pra que a gente simpatize mais com a imagem deles. Eu acho tão bonitinho. Tipo, será que... eu acho... Essa foi... Na verdade, eu acho não, né? Essa foi a estratégia que usaram pra, por exemplo, fazer o Flynn Rider de Enrolados. Na verdade, foi sim. que os diretores, eles chamaram várias mulheres pra ir pro estúdio pra poder falar o que vocês acham mais atraente num Pra cara. desenhar Pra ele. desenhar. Cara, faz todo O José sentido. Bezerra. Por O isso, Luciano Huck. gente do céu. E daí, ele, tipo, a gente fala assim, quais são os príncipes mais bonitos da Disney? E o Flynn Rider Sim, é ele é um o dos mais mais bonito. citados, Um dos mais citados. Porque, por causa disso, porque ele foi desenhado justamente pra isso. Sim, ele tem todo um charme, né? Um charme meio ladrão, assim. E agora Engraçado. a gente vai ter o live action, né, de Enrolados. Sim. Como é que é o nome dele? O menino lá que vai fazer ele? Vocês viram? Não lembro. Eu vi. É Milo Monet, né? Isso, ele. Ele fez zombies. Você não sabia que era ele? É ele, pô. Eu não sabia. Ele fez o Mãe. Zed de zombies. É. Ah, tá, sabia sim. Pois é, louca. Tá doido. Inclusive, vocês já viram? Ele tem tudo a ver. Zombies? É. Não, zombies Eu não vi o primeiro. Ai, assistam, gente, é tão bom. Eu vi o primeiro, depois disso eu desisti. Eu assisti, tipo, na Disney, quando passava assim. Ai, saudade da Eu era Disney. mais time Descendentes. Ah, eu também. Descendentes também? É. Eu não era desse time, assim, eu entrei ano passado porque uma certa pessoa, que eu não vou dizer quem é, me apresentou. A Bia tá assim, ó. Aham. De nada, né? E daí eu acabei virando fã, mas eu era mais Descendentes também. E eu acho que eu recomendo vocês assistirem o quarto, que o quarto ficou bem bom. Nossa, Daí- caíram de boca no quarto, falaram que tava muito ruim. Não, o quarto de Descendentes não, o quarto de... Zombies. De zombies. Falaram que tava ruim? Falaram que tava ruim. Pra não, mim. assiste. Vou assistir. É Assiste. bom a gente criar nossas próprias É. opiniões. Mas eu acho, assim, não é... Eu prefiro o primeiro, assim, por causa da trilogia toda. Mas a história do quarto é bem legal também. Interessante. E daí, quando a gente tava falando... Eu vou voltar pra quando a gente tava falando lá do... aquele filme que vocês falaram do... Não é Interestelar, é Caçadores de Estrelas. O Devoradores de Estrelas. Devoradores de Aham. Estrelas. O ator, o O Ryan Gosling? Ryan Gosling, Uhum. ele fez Barbie também. Fez. O que vocês Nossa. acham de Barbie? Cara, a gente viu juntas, né, Barbie? Barbie. A gente saiu num grupo de amigos, assim, todo mundo de rosa, óbvio, pra ver o filme da Barbie. Cara, esse filme me marcou muito, porque, assim, essa fase da minha vida, 2023, ali, 2024, eu era uma pessoa, gente, muito segura. E Barbie me mostrou que eu posso ser alguém na minha insegurança, entendeu? É comum, é normal. E, assim, eu chorei demais no filme. Aquela cena final mesmo, que tem a cena com a música ali da Billie Eilish. Cara, eu chorei demais, Meu Deus. demais. Eu fiquei assim, ó, tentando esconder que eu tava chorando. Porque Eu chorei também. muito bom, é muito bom. A mensagem desse filme, de novo, muito humana também. Mas, principalmente, eu acho que pegou mais nas meninas que brincavam de Barbie. Gente... A minha Barbie, sinceramente, eu nunca imaginei a minha Barbie como a Clara. Eu fiquei pensando nisso, porque, tipo, toda vez que eu ia brincar de Barbie, eu não imaginava que aquela Barbie era eu. Eu criava uma Barbie nova, uma persona nova pra Barbie. Nova. E daí eu fiquei pensando, eu posso ser a Barbie também. A Barbie pode ser ela, pode ser você, entendeu? Eu acho interessante essa mensagem. E eu achei... porque eu cheguei no cinema e pensei assim, não, vai ser um filme bem diferente, assim, que nem Sim. aqueles desenhos que a gente via da Barbie e tal. Exatamente. Vai ser assim. Não, eu saí assim... Cara... Eu saí, não uma crise existencial, mas assim, um outro mundo. Assim, fiquei com uma... A Margot Robbie pegou... ela capturou bem aí a emoção da Me Barbie. arrepio só de Meu Deus. lembrar, mano. Ah, eu acho que É. acho que foi lindo esse negócio deles terem colocado a Barbie perdendo as propriedades de Barbie, assim, se tornando um humano comum, como todos os outros. Chorando, sentindo. Sim. E esse Exatamente. filme, que é um filme de uma bonequinha que as crianças brincam, se tornou um filme que englobou a objetificação da mulher, a sexualização, a questão do Machismo. do machismo. Do patriarcado. E, cara, o jeito que englobou isso tudo de uma maneira leve, de uma maneira que, assim... Nossa, eu chorei. Cara, do mundo... Mano, botaram o patriarcado do mundo das Barbies, cara. Tipo, Foi muito engraçado, eu lembro dessa cena. I'm just kidding. gente, sério, esse filme me marcou muito, assim.
Depois eu vi com a minha mãe e, cara, ela chorou também, sabe? É muito legal você ver como muitos produtos, assim, por mais que sejam produtos, né, feitos pra vender, eles te marcam, cara. Tipo, cara, minha mãe brincava de Barbie, sabe? Ela viu o filme e impactou ela da mesma forma que eu, sabe? Eu acho... É uma coisa que vai passar de geração em geração, não importa o tempo que passa. Exatamente. Desde os desenhos de Barbie, eu não sei se vocês conhecem aquele lá que é da boneca, assim mesmo, que é... Acho que é Live in the Dream House. Nossa, eu adorava. Eu adorava esse Eu também. adorava, Eu é ainda muito assisto pra engraçado. dormir, mas não sai daqui. E o Ken, pra mim, ele sempre foi o meu favorito. E depois, quando a gente foi ver... Eu não sei se vocês assistiram o Oscar, quando deu nesse filme da Barbie, que o Ryan Reynolds, ele ganhou o Oscar com a música do Ken. E daí todo mundo tava falando assim, mas por que ele ganhou e por que a Margot Robbie não ganhou? Ou a roteirista lá, tipo as mulheres que fizeram o filme, por que elas não ganharam e por que um homem ganhou e mulheres não ganharam? Sim. Mas eu penso assim, eu acho que é porque o Ken sempre mereceu ter esse papel na minha cabeça. Tipo, ele sempre mereceu ser mais do que só, tipo, o namorado da Barbie. Ele é bem mais do que isso, eu sempre gostei dele. Sim, eu acho muito, muito interessante a forma de como o Barbie Dreamhouse mostra o papel do Ken. Porque, tipo, cara... Gente, o Ken, ele tá ali pra ajudar a Barbie. Ele monta, tipo, escorregador pra ela, tudo que ela quer, ele monta. Eu acho muito interessante como eles colocam essa visão, esse papel diferente no homem. Porque, cara, até quando a gente brincava de boneca, eu, por exemplo, gente, eu não tinha o Ken. Eu usava os Max Steel ali do meu primo, sabe? Então, eu assim, também. É, exatamente. E, tipo, a gente pensa assim, ele tem aquele papel do namorado que vai fazer tudo pra ela. Sim. E daí, eu lembro de um episódio, eu acho que era Dia dos Namorados e tal, ele corria louco, assim, pra poder achar as coisas, assim, tudo pra ela. Sim. E, assim... Ele tem até o sentido Barbie. Sim, Ele sente o sentido Barbie, ele sai correndo. A Barbie precisa de mim. Daí, e Sim. eu acho que ele sempre mereceu isso, esse papel. E eu acho que o Oscar foi bem merecido pra ele. E indo nessa questão assim do Oscar, quais outros atores ou filmes assim que vocês acham que mereceram o Oscar? Vamos pensar. Tipo, assim, não, eu acho que esse ator aqui mereceu esse Oscar, assim, que ganhou, ou não, esse aqui não devia ter ganhado, devia ter sido esse. Eu não sei quem é que deveria ter... Quem é que não... Quem ganhou e mereceu. Eu sei quem não ganhou e merecia. Quem? Fale. Wagner Moura. Fernanda Torres. Fernanda Torres. Ai, a gente queria muito, assim... A gente, claro, meu Deus do céu, já tá muito melhor. A questão do cinema brasileiro sendo reconhecido. Dá pra melhorar, mas já tá muito melhor. Só o fato da gente ter ganhado o Globo lá de Ouro, o Golden Globe, cara... E depois o Oscar, né, de filme internacional. É verdade? Que de melhor teve filme internacional. 20 Oscar. Exatamente. Pra um país, assim, que tava defasadinho aí a questão do reconhecimento do cinema. Ver eles indo pra essa posição de realmente de reconhecimento, né? Sim. Porque a gente é um país que, infelizmente, não tem essa valorização da nossa arte, dos nossos atores, nossos bailarinos, nossos músicos. E ver isso acontecendo... Cara, foi muito emocionante pra mim como pessoa que quer um dia estar nesse lugar, ver alguém conseguindo estar nesse lugar, sabe? Sim, eu acho muito importante a gente ter essa representatividade nesses lugares, assim, que às vezes parecem inalcançáveis mesmo, Porque se sabe? a gente for olhar pra fora e a gente vê, assim, que as crianças vão na escola, assim, eles têm aula de música, tem aula de canto, né? Tem aula de Sim. dança, tem aula de teatro. Cara, se eu me comparar com um japonês que toca, tipo, piano desde os 2 anos de idade, eu tô ferrada, Meu entendeu? Deus. Exatamente. E eu penso assim, e quando você olha lá, por exemplo, eu vou dar o exemplo dos Estados Unidos. Assim, você vê um monte de gente, assim, que canta, que toca, que atua, assim, que faz Sim. teatro. Ou atores, assim, americanos que desde pequenininho já estavam inseridos nisso. Não porque os pais, assim, tinham muito dinheiro, assim, pra isso, mas é porque o país já disponibiliza isso com mais Exatamente. Até, cara, o processo seletivo deles pra entrar numa faculdade, você tem que fazer alguma coisa além de notas, sabe? É uma coisa que é construída e o Brasil não tem isso. Cara, você tirou 500 no Enem, já não entra, entendeu? Sim. Depende Tipo, só disso. E lá eles fazem, tipo assim, não, esse cara aqui, ele é bom no teatro, então ele entra aqui pro colégio. Tipo, ele ganhou uma bolsa porque é bom no teatro. Exatamente. E por que assim, se isso fosse inserido aqui, eu acho Cara, que ia ser muito... Eu tava falando até com o professor Luiz esses dias de como eu acho errado uma pessoa, tipo, entrar numa faculdade de música sem, tipo, fazer um teste de música. Eu Tipo, ouvi. gente,
Eu acho isso ridículo, sabe? Com todo o respeito. Tipo, você pode entrar sem saber nada. Mas, cara, tem que ter a oportunidade da pessoa mostrar esse talento. Às vezes a pessoa não vai muito bem na escola, mas é ótima na música e não consegue mostrar isso, sabe? Eu acho que deveria ter um peso pra parte das artes. É por isso que a galera sai tanto do Brasil pra fazer esse tipo de coisa, porque lá é muito mais reconhecido. Às vezes eles te colocam dentro dessas oportunidades porque eles viram seu trabalho, eles viram que você merece. Aqui no Brasil é mais uma questão de você ter que correr atrás até o último segundo, assim. É você ter que... Uma coisa que eu acho ridícula, que hoje em dia você precisa ter seguidor pra você trabalhar, participar de trabalhos grandes. Porque se você não tem muitos seguidores, desculpa, não estaremos te contratando. Não é mais muito valorizado a questão do você saber, a questão da qualidade do seu trabalho. Tá virando muito mais a questão de mídia e likes. E o futuro, assim, o futuro do trabalho, vocês acham que vai mais pra esse lado da mídia agora, hoje? Tipo, mais pro lado da internet. Na questão da arte, sim. A gente já tá vendo essa revolução já na música, por exemplo. Sim. Porque agora as músicas... Gente... da dança... Tudo tem que ser tiktokizado. Tipo, uma coisa que eu tava reparando, eu tava ouvindo uns álbuns mais antigos, assim. E uma coisa que eu reparei é que, cara, as músicas antigamente, você comprava, por exemplo, um vinil, um CD, e tu tinha que ouvir o álbum pra você ouvir a música. Claro, tu poderia pular ali com um toca-disco mais avançado, mas, cara, tu tinha que ouvir um álbum. Então, tipo, as músicas, elas tinham uma transição. Tipo, ela ia baixando, aí aumentando. Tipo, mudava. Cara, hoje em dia, tem álbuns de música que eu vejo que as músicas, nenhuma faz sentido uma com a outra. Tipo, tudo desconecto. É só pra ter um álbum ali pra poder publicar, sabe? É tudo desconecto. As aí, músicas, antigamente... Não que existam músicas assim, hoje em dia, mas era tudo pensado e tinha um jogo de palavras e um jogo de frases e era tudo aquilo lá pensado na questão também da gramática, de você pensar no ritmo e como você pode construir a mensagem da música com o ritmo e com a melodia junto. Sim. Era uma coisa muito mais artística, assim. Hoje em dia a gente vê, né? Cara, foi o que eu falei. Antigamente, o que eu falei na aula até hoje, as músicas, elas eram construídas por artistas que tinham várias camadas, assim. Eram, tipo, artistas que tocavam, artistas que faziam composição. Às vezes, até gente que mexia com cinema fazia música também. E hoje em dia, a galera só performa a música. Tipo, tu pega uma letra, te dá um ritmo e você canta, entendeu? Não tem mais essa parte de tu realmente formar uma arte em todas as suas esferas. Ver todo o ritmo. Exatamente. Hoje tem... Enfim, é uma colaboração entre várias pessoas. O que eu acho, assim, meio... Mas lá, se você opiniões, estiver dentro, por exemplo, se você for uma pessoa que você tem uma música que não tem nada a ver, uma música que, sim, não passa mensagem nenhuma, mas você se encaixar dentro de uma certa estética, de um padrão de beleza, você tiver muitos likes, muitos seguidores e estar na indústria desde os 2 anos, vai fazer sucesso, né? Ninguém quer saber do que você tá cantando, eles querem saber de você. Eles querem saber do seu rostinho na mídia. E falando nessa parte da música, assim, eu tenho 2 cantores, assim, meu top 1, assim, de homem e uma mulher, que eu adoro. E os 2, eles são 2 cantores britânicos, mas eu adoro muito eles. E eu gosto da música deles pela letra da música, assim, que me pegou. Sim, tá vendo? Tipo, pra mim já pega mais instrumental porque eu sou dessa área. Pra Luiz pega mais a linguagem, justamente. Tá vendo? Exatamente. Daí pra Bruna, por exemplo, pode ser que ela veja, assim, algum clipe, assim, eu de vejo alguma meio coisa. que os 2. E daí ela olha, assim, e vê, nossa, eu gostei desse cantor. Sim, tá de porque outra por causa forma, da né? dança. Então, ó, tá vendo, gente? Ó, tá aí. Tudo A arte, conectado. várias linguagens, ó, tudo conectado. E eu fiquei... Hoje, né, na aula, quando as meninas apresentaram sobre o Michael Jackson, por exemplo. E daí eu falei até pra Bia também, que eu falei assim, o Ed Sheeran é meu cantor favorito. Só que o Michael Jackson, pra mim, é meu segundo, assim, porque eu adoro muito ele. E... Cara, ele é o exemplo de artista completo, assim. Eu não consigo ver outro exemplo. Cara, o mano dançava. Ele fazia tudo, gente. Ele tudo. merece o título de rei do pop até hoje. Exatamente. Porque ele fez, assim, os clipes que a gente conhece, assim, musical, segundo meu pai, né, que ele tava contando pra mim, ele falou, assim, que o Michael Jackson que inventou isso. Revolucionou totalmente. Que começou a fazer, assim, música com clipe. Ele que começou a fazer isso. Então, foi assim... Revolução. Ele é genial. Genial, Ele exatamente. colocou muita gente dentro do mundo da dança. Assim, é muito fácil. É de
de 5 pessoas, 2 sempre vão falar pra você assim, eu comecei a dançar por causa do Michael Jackson, assim. E ele também quebrou muito esse estigma de que homens não podem dançar. Sim. Muitos homens que eu vejo, dançarinos, bailarinos grandes, são muito fãs do Michael Jackson e entraram nesse mundo por causa dele. Porque sempre é visto como uma coisa frágil, feminina. E ele quebrou esse estigma de que não, homem pode dançar sim. Gente, a dança começou, o balé clássico começou sendo um negócio exclusivo pra homens. Mulheres não podiam dançar balé. E hoje em dia tem todo esse negócio, tipo, balé é coisa de mulher, tá ligado? Sim. Não, e tipo, eu acho muito legal, assim, aquele passo lá que é bem famoso dele, que é o Moonwalk, né? E a Bruna, assim, que já é nesse ramo, assim, da dança, assim, tal, assim, qual que é o grau de dificuldade de tu aprender a fazer um Moonwalk? Assim. Eu sempre quis aprender a fazer isso, porque eu olhava ele dançando assim, como é que será que faz isso? Cara, não é a coisa mais difícil do mundo. Ali, vai tentando que vai. Pega um tutorialzinho ali molejo, na internet. tem que ter um molejo. É porque, tipo, a galera acha que é só a questão Só deslizar, né? Só deslizar. Mas eu acho que é todo um movimento pra porque construir o corpo movimento. todo, que o corpo todo que você usa, mas não é difícil, não é muito difícil, não. Pra fazer que nem ele faz é bem difícil. Mas pra você dar ali um migué, não é, tipo, a coisa mais difícil do mundo. E, assim, a coisa instrumental, assim, que é mais da vibe da Clara, assim, né? Se você não soubesse, assim, nenhum estilo meu e nem da Bruna agora, e você fosse avaliar, assim, tipo, sabe que nem aqueles negocinhos de que cataloga as cores, assim, pra pessoa? Assim, se você fosse avaliar a gente agora, que estilo de música você acha que eu e a Bruna, assim, a gente teria? Assim, com base na nossa personalidade. Tá, vamos ver. Cara, eu vejo, assim, a Bruna... Eu vejo a Bruna muito como um Arctic Monkeys, assim. Porque quando eu digo por experiência própria. Quando eu conheci a Bruna, eu imaginava que ela ouvia isso. Ela realmente ouvia isso, né? Na época. Sim, muito, muito. Era o que eu mais escutava. Deixa eu pensar tu agora. Cara, pior que eu diria que tu ouvia Ed Sheeran, sabia? Eu diria muito. Tu tem cara, realmente. E, mano, ele é um artista muito bom. Eu gosto muito da maneira que... Eu já vi uns vídeos dele, tipo... montando as músicas dele ao vivo, assim, cara. Eu acho muito legal artistas que fazem isso, que realmente mostram que eles conhecem a produção por trás das músicas. Porque muitos artistas, como eu falei, eles só pegam a parte final ali, eles não participam muito dessa montagem da melodia. Cara, ele é um artista que realmente faz parte disso. Também, ele é muito incrível Exatamente. Eu acho muito legal artistas que são assim. E eu acho, assim, eu tenho várias músicas favoritas dele, né? E eu acho uma bem... profunda, assim, uma que tem uma mensagem legal se você parar pra ouvir, é Eyes Closed. Não sei se vocês já ouviram. Eyes Closed. Deixa eu ver. Eyes Closed. Não, acho que não, é. É tipo falando da letra, assim, a mensagem é mais que assim, que deu pra entender, que deu pra interpretar, que ele tinha perdido a mulher dele, assim, uma pessoa, assim, alguém querido, alguém que ele amava, e quando ele, em todo lugar que ele olhava, assim, tô traduzindo mais ou menos a música, assim, faz sentido. Todo lugar que ele olhava, ele via essa pessoa. E então, no refrão ele falava assim, se eu dançar de olho fechado, se eu ficar de olho fechado, eu não vou ver você. E daí era tipo assim, ficar de olho fechado, que daí assim, eu não vou mais ver você, porque se eu olho pra cá, eu vejo ela. Se eu olho pra cá, eu vejo ela também. Sim. Então, assim, se eu fechar o olho, eu não vejo mais ela. Então, eu achei isso muito bonito, porque, tipo, você reconecta coisas que era de pessoas queridas que você ou não vê mais, ou que você perdeu, que não estão mais aqui. E você pensa, você vê ela em todo lugar. Então, se você assim, só fechar o olho assim, um tempinho, você não vê mais ela. Então, eu acho essa música bem... Eu acho que esse é o tipo que mais me impressiona de artista. É o artista que ele consegue expressar emoções muito complexas dentro de uma música que faz sentido com o ritmo e com a melodia. E as letras realmente, tipo... Às vezes tem que ser um pouco poético também, né, cara? Não adianta tu querer fazer uma coisa literal... Porque não é o que realmente expressa um sentimento, Por uma isso emoção. que as artes se entrelaçam, né? Tem todo esse negócio. Por exemplo, eu sou muito fã da Olivia Rodrigo, assim, uma das minhas cantoras favoritas. E ela consegue englobar, né, nas músicas dela, músicas muito boas e maravilhosamente produzidas, que englobam sentimentos que às vezes eu tenho, não sei como explicar em palavras. Quem dirá fazer uma música que faça sentido sobre isso. Eu acho isso muito incrível. Eu amo a música dela, que é Déjà Vu. Ai, eu me identifico muito com essa música. Boa. Porque tipo, traduzindo, né, um dos trechos, que é tipo, eu vim aqui antes dela, eu fiz isso antes dela. Sim. E daí, você vê, assim, que a pessoa que você gosta tá começando a interagir com outra. E
ela começa a tomar o seu lugar na vida dessa pessoa. E não era essa pessoa aí antes, era eu que tava aí antes. Sim, E muitas daí vezes com pedaços de ti, né? Tipo, Sim. é difícil. Que Tipo, nem ela fala, I hate to think that I was just your type, mas eu acho que não é nessa música. E daí ela vê o ex dela indo contra a pessoa que é muito parecida com ela, daí ela fica assim. É, Ele tá tentando me substituir, assim, ninguém nunca vai ser sim. igual eu. E daí, inclusive nessa frase agora, eu lembrei que a Rose, um dia ela falou que ninguém é substituível. Tipo, ninguém vai substituir a Clara, ninguém vai ser igual a ela, ninguém vai substituir a Bruna também, ninguém é igual a Bruna. sim. E ninguém vai conseguir me substituir, ninguém é igual eu. Então, assim, quando você tá tentando ser essa pessoa, você está tentando pegar algo dessa pessoa que não vai ser substituível nunca. E Mas- você vai ficar se esforçando pra algo que é impossível, né? É porque você nunca vai se tornar essa pessoa. Sim. Não. Tipo, você pensa assim, eu quero ser igual, eu quero ser como essa pessoa. Você não vai ser como essa pessoa. Ou você vai ser pior, ou você vai ser melhor. Igual nunca tem. né? Nunca. É dois extremos, né? É muito diferente. Uhum. Eu cresci assistindo que inclusive foi uma das maiores influências pra eu querer dançar o estilo de dança que hoje eu ensino, que eu cresci assistindo um reality show que se chama Dance Moms, que é um reality show, assim, ele é muito... A ideia dele é fascinante, você fica viciado, você A assiste... execução. A história por trás e todo o contexto, as circunstâncias são meio cabulosas, assim. Que são uma equipe de elite de dança de competição, que elas têm de 7 a 11 anos ali, que elas participam de um estúdio de dança e toda semana elas competem em um lugar diferente. Só que, assim, essa ideia, legal, maravilhosa, só que tinha tanta pressão em cima delas e... Crianças, né? O reality se gira todo em torno das lágrimas que elas... nossa, que caíram nesse processo. E uma coisa que a professora dela sempre falava, assim, na cara delas, crianças de 9 anos, todo mundo é substituível. Se você sair daqui hoje, eu posso colocar outro no seu lugar. E tem milhões de crianças querendo estar aqui no seu lugar hoje. Então, eu acho que muito nessa área da arte tem esse negócio, principalmente que nem a gente estava falando do mercado de trabalho da arte, bati aqui, que parece que você perde a sua individualidade tentando fazer aquilo que todo mundo tá fazendo. Cara, Que sim. nem a música. Que agora todo mundo tá fazendo o mesmo tipo de música, só pra se encaixar naquilo que o público quer. E a gente tá perdendo esse negócio de mostrar a própria essência. E a nossa essência, ao mesmo tempo, não é valorizada. Então por que eu vou mostrar, né? Se Cara, não é por isso que eu acho que é muito frustrante tu fracassar na arte com algo que tu fez. Porque tu tá colocando um pedaço de ti e tu sente que, cara, as pessoas não gostam desse pedaço de ti. Tipo, não chamou a atenção, a gente não gostou, entende? Eu E acho que por isso é tão geralmente frustrante. as músicas agora que estão ficando famosas são músicas que não tiveram tanta intenção por trás. E às vezes passa no meu Instagram reels de pessoas que criaram músicas autorais, composição autoral. Às vezes até, tipo, estúdio em casa, assim. Sim, vozes sabe? angelicais, com estúdio, assim, caseirinho. E, cara, 500 likes, 580 Não é likes. reconhecido. Não é reconhecido o esforço que teve por trás daquilo. E é Eu toda uma indústria por trás que favorece esse negócio de você não reconhecer os artistas mesmo. E nem porque um merece mais que o outro, cara, reconhecimento. Às vezes, tipo, um artista ele quer tocar num bar e uma pessoa pelo menos conhecer uma música dele, entendeu? Não é muito o que a gente quer. E às vezes a gente pensa assim, que grandes artistas que a gente viu hoje, eles começaram lá de baixo, assim, Sim. assim, sei lá, como a Clara falou assim, tá tocando num bar. Pode ser que um cara super famoso que você tá indo num show agora, na verdade ele nunca começou aí, ele começou num bar. Exatamente. Ou tava cantando sentado numa calçada, com o típico chapéu ou qualquer coisa que ficava ali, Sim. pra poder ganhar alguma Tu coisa. nunca tocando. sabe a verdadeira história da pessoa, assim. Tipo, por mais que tem... hoje em dia, por exemplo, Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter, tem essas atrizes, né? Atrizes / cantoras, que começaram muito cedo. Mas, cara, pra elas começarem como atrizes cedo, elas tiveram algo, entendeu? Por mais que na música elas se beneficiaram por serem atrizes, Sim. elas tiveram um esforço que a gente não viu. Não é tirando o mérito das pessoas que elas estão ali, Sim. porque elas já tiveram Uma caminhada, né? Nem Um isso. empurrãozinho. Não é querendo tirar o mérito das pessoas que estão ali, porque já estavam ali na cena e conseguiram ter uma vantagem ali. Só que me emociona muito mais as histórias de artistas grandes, que têm uma história de superação e de realmente fazer aquilo
a partir do próprio esforço. A Dolce, por exemplo, a rapper que tá muito famosa, Cara, ela tem sim. um vídeo muito famoso dela, que é ela falando em prantos, assim, ela tava chorando. Gente, eu fui demitida, não tenho emprego, tô pra ser despejada. Tadinha, E, mano. tipo, ela tinha o sonho de ser cantora. E hoje, ela é cantora multipremiada porque Cara, ela foi atrás. O melhor álbum de rap foi Ela dela, trabalhava sabe? no estúdio de música, ela não era a artista do estúdio de música, ela trabalhava no estúdio. A Chappell Rowan, que é a cantora favorita da Clara, ela vendeu donuts numa loja de donuts por 5 anos. Inclusive, pra ela conseguir... cara, ela tem Meu uma Deus. história muito bonita, porque ela cresceu, assim, no interior. Ela não tinha muito apoio da família. Tanto que várias músicas dela, ela fala justamente disso, que ela cresceu no interior com uma visão muito limitada sobre o mundo. E quando ela saiu, ela viu que podia ter outras opções. Inclusive, na música, ela ficou, tipo... Cara, ela tá na indústria tem mais de 10 anos. E ela nunca tinha feito sucesso. Ela vendeu Donut, como eu falei, né? Ela conheceu até... Eu falei pra Bruna, ela conheceu a Olivia Rodrigo vendendo Donut, que hoje em dia elas são super amigas. Mas, assim, tu nunca realmente sabe. Por mais que essas histórias... tu acha essas histórias fáceis, enfim, outras mais bonitas... Cara, eu acho muito bonito só pela coragem de uma pessoa... querer fazer isso, sabe? E querer mostrar isso pro mundo. Eu acho uma inspiração muito grande, assim. Eu sempre me sinto inspirada. Sim. Principalmente quando é uma pessoa muito perto de ti, tipo a Júlia. Cara, ela foi uma influência muito grande pra mim. Querer fazer faculdade de música porque eu vi que era possível. Tipo, era um caminho possível que eu também conseguia, entendeu? É realmente muito inspirador, assim. Quando tem uma pessoa do seu lado que se arrisca a viver aquele sonho que você tem tem até medo. vergonha de verbalizar, às vezes. Exatamente. É muito legal. Por exemplo, aquela produtora de filmes que agora ficou muito famosa, que ela produziu um filme que eu não lembro qual que era, que ela falou, ela também fez um vídeo recentemente da trajetória dela, que ela era criança, ela pegava as câmeras, só que ela Tinha vergonha. ela tinha muita paixão por fazer aquilo, só que ela não percebeu que pra ser atriz, ela ficou tipo, eu acho que eu não sou bonita o suficiente pra ser atriz. Pra ser produtora, eu não sou um homem. Todos os produtores de filmes são homens. E ela largou o trabalho dela de CLT, né, pra se arriscar a viver aquilo, arriscar a viver um negócio que não tinha garantia nenhuma. Ela passou por sufoco, quase foi despejada do próprio apartamento. A pessoa, ela passa lá pelo fundo do buraco, e agora ela é, sabe, ela é a produtora que ela é. Que pena que eu não lembro o nome dela, cara. Não, mas eu acho isso muito bonito, porque você vê essa pessoa que tá lá em cima, conseguiu chegar num lugar que você admira, que você se vê um dia lá. Então, muitos Às vezes você não se via até você ver alguém conseguindo realmente. E daí e você vê, tipo, sei lá, um ator ou cantor específico, você vê, ele tem a sua idade, ele, tem a mesma idade que você, e vive, né, e viveu também uma vida que nem você, e ele tá ali, assim, conseguiu conquistar tudo que ele tem e com mérito. Sim. E você pensa assim, se ele conseguiu, eu consigo também. E você não pode pensar assim, ficar todo negativo voltando de novo, né? Tudo se conecta com o que a gente tá falando. Sim, tudo altamente pensado. Foi tudo pensado. Você vai lá e você pensa, não, mas, assim, minhas notas, assim, que é isso? Que pessoa, assim, que eu sou pra poder chegar ali? Mas você já se perguntou se essa pessoa que tá ali... Não era você, não era você. Tipo, sei lá, eu vou dar um exemplo de um ator, o Tom Holland, por exemplo. Eu lembro de uma entrevista que ele deu falando dele da escola. Ele falou assim, gente, eu não era uma pessoa inteligente na escola. Assim, um amigo meu que fazia as tarefas, eu chegava atrasado na escola, eu não tinha feito a tarefa, eu copiava a tarefa dele, pegava, assim, tudo que ele tinha feito e ia lá e mandava pra professora, assim, era isso. É um ator genial. E é um ator genial. Sim. Ator, dançarino, vamos falar. Ele dança muito bem, cara. Bailarino. Muito bem. Ele é bailarino, é. Sim. Nossa. Gente, ele é muito bom. Ele começou no teatro também. Sim. E tá nos cinemas hoje, olha só. E desde novo, eu acho que né, que ele começou Cara, filmes. eu acho engraçado, lembrei agora do Timothée Chalamet e a ópera e o balé, né, dele falando mal da ópera e do balé. Eu lembrei agora que eu descobri esses dias que, tipo, um dos motivos do Tom Holland ter escolhido pra ser o Homem-Aranha e porque o Timothée Chalamet perdeu o papel pra ele foi porque ele era bailarino. Porque ele tinha dança, porque Exatamente. ele tinha o repertório da dança. É. E daí ele perdeu o papel por causa disso. Gente, sim, ó.
Cadê o Timothée Chalamet, que alguns anos atrás falava... Ele mesmo falou assim, ai, o mundo sem arte é só uma pedra que voa. E daí- Earth without art is just Ele que falava isso, E cara. daí, esse ano, ele vem e fala que ninguém mais liga pro balé e pra ópera. Eu fiquei assim, cara, Meu Deus. liga assim não. Liga assim. Tem gente que vive disso, muita gente, inclusive. Tipo, os ingressos tudo esgotados pras É. apresentação, cara. Eu adorei as pessoas clipando o vídeo dele e falando assim, os donos de teatro, assim, né? Tá bom. Mas daí agora a gente acabou de lotar aqui a nossa apresentação de noite pra semana inteira. Então, assim, né? Eu acho que quando você começa a ver mais a vida de atores que são do teatro para atores que são da TV, que atuam para uma câmera e Sim. para ator que tá ali no palco e atua para milhões de pessoas. Um ator que tá atuando para milhões de pessoas, ela tem que ter umas técnicas, assim, uns manejos para conseguir captar a atenção de um monte de gente que tá ali ao vivo te olhando. Agora, um ator que tá ali na câmera, ele já age mais assim, vamos seguir o roteiro, vou do meu jeito, assim, vou fazer as pessoas prestarem atenção em mim. Só que não é de uma forma assim tão concentrada que nem é no teatro. E como a gente faz o teatro na escola, né, também pra já atiçar esse brilhinho, assim, essa luz, essa faísquinha da arte, você pensa assim, você se emociona quando você vai para um teatro, porque você vê aquilo, você pensa assim, nossa, imagina eu aqui. E eu acompanho muito ator também de teatro, e eu olho assim e falo, nossa, que legal que é isso. E tem uma energia diferente de um ator que é da TV. Não estou desvalorizando um ator de TV, assim, porque o meu sonho também é um dia poder atuar ali também. Mas tem mesmo, porque Mas eu é uma acho que o ator de teatro, cara, às vezes ele depende puramente da expressão dele pra passar alguma coisa. Apesar, tipo, de luz, de música, de um diretor que tá conduzindo a peça, cara... Ali, o que ele passar ali vai ser o que as pessoas vão captar, entendeu? Numa TV, tu consegue fazer várias vezes, pro jeito até ficar melhor, tu consegue botar um filtro num ator, entendeu? No teatro, não. Exatamente, no teatro é nu e cru, ali acontecendo no momento. As pessoas acham que os atores que atuam no teatro podem atuar calmamente no cinema e do cinema no Nossa, teatro. completamente diferente. São duas técnicas completamente diferentes, cara. O cinema é muito mais você retratar o minimalista, aquilo mais que sutil, tá, né? Aquela sutileza dos movimentos reais, da realidade, É do só dia a mais dia. uma peça na composição do Sim, cinema. Exatamente. Você sabe? tem que fazer parecer como a vida real. No teatro é um negócio muito mais exagerado. Drama, né? É um Dramático. negócio muito maior. Você tem que Cara, fazer eu a pessoa acho- da última fileira te enxergar. Né? Eu acho que isso é em tudo que engloba, tipo, a questão do ao vivo. Quando tu ouve um artista, por exemplo, no Spotify, cara, é completamente diferente de tu ir num show dele. Sim. Sabe? A sensação de estar ali é completamente diferente. Uhum. Ou às vezes até, cara, na dança, às vezes tu vê, tipo, um vídeo. Quando eu era criança, eu vi Lago dos Cisnes, por exemplo, do Bolshoi, cara, lindo. Cara, eu vi aquele negócio na época que eu gostava de balé, eu vi na TV, era uma outra coisa. Eu vi ao vivo, cara, criança, eu fiquei maravilhada, sabe? É completamente diferente a sensação de tu ver com os teus olhos do que tu vê numa TV, assim, num celular. Isso É um que sofrimento muito grande de bailarinos, tá? Porque às vezes a gente tem que se monitorar no vídeo, né? A gente grava. E é totalmente diferente, né? Quando Cara, você vê... Pode perguntar pra qualquer bailarino. Nenhum de nós gosta de como ficam as gravações. Eu passei por isso. Eu dançava balé quando era pequena, mas acho que foi no primeiro ano eu voltei pro balé. E daí era o espelho, assim, gigante, assim, na tua frente. E além de você ter que se olhar ali no espelho e você ver outras bailarinas ali do seu lado, você vê o movimento, assim, tudo. Sim. O nosso professor de balé, era professor, ele gostava que a gente gravasse pra gente poder se ver. Eu me odiava. Nossa, assim, a gente se odeia quando a gente assiste o vídeo. A gente fica assim, meu Deus do céu, é assim que eu tô dançando. Só que o vídeo, ele não captura muitos fatores que afetam muito na hora da dança. Que é ali o suor, a movimentação, Atmosfera, a né? energia, a atmosfera do São o clima sentimentos que, tipo, nunca uma tela eletrônica vai te passar. Não. Sabe? Nunca, nunca, nunca. E falando... E pra concluir, assim, tudo isso que a gente falou, assim, que mensagem que vocês vocês dariam para os adolescentes agora, assim, sobre tudo isso que a gente falou, assim, englobando o futuro, a arte, assim, hoje, e como que ela pode ajudar um monte de gente, porque, por exemplo, eu acho que a arte pode salvar muitas pessoas. Com certeza. Porque pelas mensagens, assim, pela lição de vida, assim, tudo, além da autoestima também, tudo isso. E
assim, o que vocês acham, assim, que mensagem vocês dariam, assim, pra concluir, assim, porque a gente tá quase 1 hora aqui falando. Ai, meu Deus. Muitos papos. Assim, a minha mensagem seria pra se você realmente quer algo e que você quer se dedicar pra esse algo, nunca desista. Nunca desista mesmo. Nem que você, sei lá, um dia você não consiga chegar nesse sonho, mas o caminho vai ter valido a pena. Todo o aprendizado que você vai ter por querer algo e realmente se dedicar àquilo vai ter valido a pena. Essa é a minha mensagem. Acho que é muito difícil a gente dar uma mensagem, porque a gente vive... A gente é adolescente, né? A gente vive a dificuldade de ter que escutar essas mensagens. Então, eu acho que essa mensagem seria muito mais pra mim mesma do que eu verbalizar isso pra outra pessoa. Mas cara, viva a sua vida pra você. Não viva a sua vida pros outros. Viver pros outros é uma furada, porque você só tem uma vida. E, às vezes, as pessoas, elas querem viver a vida delas uma segunda vez através de você. Só que, cara, ela já teve a dela. Você tem a sua. Faz aquilo que você quiser. Porque imagina se você acordar daqui a 50 anos e você perceber que você só fez aquilo que as outras pessoas queriam que você fizesse pra agradar as pessoas, sendo que você nunca realmente se arriscou pra viver o seu sonho. E você percebe que você, tipo, nunca viveu nada. A sua marca do mundo é a marca de outra pessoa. As pessoas têm muito medo de fazer as coisas quando você não... De fazer algo que não seja medicina, engenharia, odontologia. Só que, cara, qualquer profissão vai exigir uma dose de esforço. E arte é assim também. Assim, seja a marca que você quer deixar no mundo. Seja a marca que você quer deixar no mundo. Boa exatamente. mensagem, seja a marca que você quer deixar no mundo. As coisas são muito mais palpáveis do que as pessoas fazem parecer. Então, é melhor apostar nos seus sonhos do que nos sonhos de outra pessoa, porque você só vai ser uma pessoa frustrada, infeliz. Exatamente. Assim, e hoje, aqui no estúdio, a gente teve essas 2 convidadas maravilhosas que vieram aqui falar pra gente, que são amigas muito queridas minhas também. Que eu tive o prazer de conhecer e poder criar laços. E eu acho que a nossa amizade, ela vai conseguir ser forte mesmo depois do ensino médio, assim, a gente vai se encontrar e vai assim, nossa amiga, quanto tempo. Saudade. Que daí, e eu também vejo meus pais, assim, com os colegas deles de escola, de faculdade, e que eles fazem encontros, assim, que eles se veem. E eu acho isso muito legal. E eu acho que eu vou ter isso com as minhas amizades, com as pessoas que eu conheci na escola. Eu espero muito, amiga, porque é uma honra ser sua amiga. Você é uma pessoa incrível, maravilhosa. Uma honra pra mim Por também. favor. E, assim, e concluindo, assim, que todo mundo, assim, conseguiu ver que, assim, aqui na mesa teve 3 adolescentes, que todas as 3 têm um tipo diferente de arte, um conhecimento diferente. Todas as 3 também estão no último ano do ensino médio, vão viver vidas diferentes. A gente não sabe de nada Não ainda, sabe tá de bom? nada, mas a gente já tem, assim, um caminho, assim, que a gente já sabe que quer seguir, e pode ser que no futuro a gente não siga exatamente isso, mas pelo menos agora a gente já tem um caminho, assim, trilhado. A gente tem tempo pra decidir. A gente tentou, pelo A gente menos. ainda tem muito tempo pra ser adulto. Então, relaxa, não precisa ser de primeira. E tudo que a gente fez aqui, a gente tá falando a nossa opinião, a gente falou sobre o que a gente gosta. E se você quiser também vir aqui falar, assim, que nem as meninas que vieram aqui, venham aqui pro Estúdio Gartner, gente. Vamos ficar falando, assim, de tudo que a gente gosta. Então, eu vou encerrar aqui pra vocês, gente. Tchau! Tchau. Tchau.